Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar início ao estudo sobre semelhança de triângulos. Então, o que é uma semelhança de triângulos? É quando ao compararmos as figuras, nós observamos que há uma semelhança, que pode ser uma redução ou uma ampliação desse objeto. Para isso, seus lados correspondentes devem ser proporcionais e os ângulos correspondentes congruentes. Então, o que isso significa? Que para a gente analisar se, por exemplo, esses triângulos aqui, se eles são semelhantes, a gente precisa observar se os seus lados correspondentes são proporcionais e se os seus ângulos correspondentes são congruentes. Então, vamos começar explicando com os ângulos congruentes. Para ser ângulos congruentes, eles precisam ter a mesma medida. Então, por exemplo, aqui, ó, este ângulo é correspondente a este. Se a gente colocasse esse triângulo, né, pudesse recortar aqui, colocasse aqui em cima, esse ia ser correspondente a esse. Observe que as medidas estão sendo iguais, né, 35 e 35. Outros ângulos que também são correspondentes neste caso é este com este. Tá vendo que as medidas, ó, são iguais. Então, as medidas dos ângulos têm que ser iguais. E o último aqui é o ângulo de 90 graus, né? Que só tá o símbolo aqui de 90 graus. Então, olhando só pelos ângulos, né? São todos iguais, são todos congruentes. Então, a gente já poderia dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Outra maneira da gente analisar se eles são semelhantes é observando os seus lados. O que diz? Que os lados correspondentes devem ser proporcionais. O que é uma proporção? É quando a gente tem uma igualdade entre razões. E a razão nada mais é que uma fração. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as medidas, né, os lados correspondentes um do outro. Nós vamos fazer a fração desses lados e vamos observar se existe uma igualdade entre essas frações. Só que como a gente trabalha em semelhança, ao invés de a gente usar a palavra fração, a gente utiliza a palavra razão. Mas é a mesma coisa, falou de razão, é que é para fazer uma fração, certo? Então, vamos olhar os lados correspondentes. Então, este lado aqui, ó, é correspondente a este, certo? E esse lado corresponde a esse do triângulo menor, esse do triângulo maior. Vou fazer uma razão. Lembra que razão é fração. Então, é 5 sobre 10. 5 sobre 10. Vou colocar um igual. Lembra que proporção é uma igualdade entre razões. Vou pegar agora outro lado correspondente. Vamos ver esse aqui, ó. Este é correspondente a este. Então, 3 sobre 6, certo? É só pegar a medida, ó, 3 e o 6. E fazer a fração, né? Lembra que fração, razão, a mesma coisa. E o último lado é esses dois aqui, né? O 4 e o 8. Então, 4 e 8. Vamos observar se existe uma igualdade entre essas frações. Como que nós podemos fazer? Nós podemos, né, pegar duas a duas e multiplicar cruzado e observar os seus resultados aqui. Ou a gente pode simplificar estas frações e observar se os resultados serão iguais. As duas coisas dá pra gente fazer. Eu vou fazer multiplicando primeiro. Vamos fazer aqui no cantinho. Ó, 5 vezes 6, tô fazendo essa multiplicação cruzada. 5 vezes 6 dá 30. E 10 vezes 3 também dá 30. Então, ó, observamos a igualdade. Então, esse foi o primeiro parzinho aqui que a gente fez, né, dessa fração. Vamos olhar agora essas duas aqui. 3 vezes 8, 24, né? 3 vezes 8, 24. Igual, e 6 vezes 4 também é 24. Então, observamos a igualdade, né, entre essas frações. Nós podemos também fazer a simplificação dessas frações. O que é simplificar? A gente dividir em cima e embaixo e observar os seus resultados. Deixa eu ver se tem espaço aqui, não tem. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 5 décimos dá pra gente simplificar por 5.
5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2. Então, ó, chegamos na fração 1/2. Vamos simplificar essa fração aqui do meio, que é 3/6. Vamos simplificar por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, ó, a igualdade entre as razões. A última fração, aqui dá pra gente simplificar por 4. 4 dividido por 4 dá 1 e 8 dividido por 4 dá 2. Ou seja, ó, aqui, né, nós tivemos a igualdade entre as três frações, entre as três razões. Então, é assim que a gente analisa se os triângulos são semelhantes, fazendo a razão entre os seus lados correspondentes ou analisando os seus ângulos. Então, por isso a gente tem 3 casos que a gente pode dizer se esses triângulos são semelhantes. O primeiro caso é quando a gente analisa só 2 ângulos. Então, é o ângulo-ângulo, quando a gente tem 2 ângulos iguais. Lembra que congruente significa ter a mesma medida. Então, olhando esses 2 triângulos aqui, nós podemos dizer que eles são semelhantes porque os seus 2 ângulos correspondentes estão sendo iguais. Então, a gente não precisa olhar os 3. Basta que a gente tenha 2 ângulos de medidas iguais para a gente dizer que eles são semelhantes. Certo? Aqui no caso 45, 45, 90 e 90. Então, quer dizer que esses triângulos são semelhantes. Outro caso é quando a gente analisa só os lados, lado, lado e lado. Daí a gente tem que analisar os 3 lados. Então, como que a gente faz mesmo? A gente pega um lado de um e o lado do outro, sempre os lados correspondentes. Então, 5 para 15 igual. Aí aqui faltou a medida, que é o 9. Não, aqui é o 6. 4 para 12 e 6 para 18. Então, o que que a gente faz? Vamos fazer pela simplificação. Simplificando aqui, ó, a fração. Aqui, ó, os 5 quinzeavos, né? Simplificando por 5, vai ficar 1/3, certo? Dividindo aqui. Se eu simplificar essa fração aqui por 4, 4 por 4 dá 1, 2 dividido por 4 dá 3, ou seja, ó, deu 1/3 também. E essa última fração, se eu simplificar aqui por 6, também vai dar 1/3, ou seja, nós encontramos, né, a razão, a igualdade, né, entre essas razões. Ou seja, a gente olhou todos os lados e eles foram proporcionais. Ou seja, lembra que proporção é quando existe essa igualdade entre os lados, entre essas frações. E o último caso é quando a gente tem o lado, ângulo, lado. Ou seja, a gente tem 2 lados proporcionais e um ângulo que tem que ser igual. Então, neste caso aqui, ó, o 36 está sendo igual ao 36. Os outros ângulos a gente não há necessidade, porque agora a gente vai analisar os ângulos que são iguais e agora vamos analisar os lados, se eles são proporcionais. Como que faz a proporção mesmo? Pega um lado, pega o outro. Então, 5 para 20. Pega o 4 para o 16. Então, 4 para 16. Vamos simplificar para a gente analisar se existe a igualdade. Vamos simplificar por 5. 5 por 5 dá 1, 20 por 5 dá 4. Então, deu 1/4. Vamos simplificar aqui também, né, essa fração por 4. 4 por 4 dá 1, 16 por 4 dá 4. Ou seja, ó, a igualdade entre as razões. Então, quer dizer que são proporcionais e significa que esses 2 triângulos são semelhantes. Então, esses são alguns casos que é para facilitar as nossas futuras contas. Se 2 triângulos tiverem 2 ângulos iguais, são semelhantes. Se ele tiver os lados proporcionais, são semelhantes. E se ele tiver um ângulo igual e 2 lados proporcionais, significa que eles são semelhantes. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários.